Oi, meu nome é Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje é segunda-feira por aqui. Segunda, né, normalmente é meu dia de folga, porém eu tenho bolo hoje, né, então eu aceito encomenda. Quando eu vejo, né, que dá pra eu atender, eu faço sim. E amanhã também tem cento de brigadeiro que apareceu, então vem me acompanhar nesse dia de rotina comigo. Bom, esse bolo era o tamanho 1 do meu cardápio, que eu faço na forma de 13 centímetros. Massa de chocolate, recheio 2 amores, uma camada de ninho e outra de brigadeiro. Como esse bolo era sem fruta, então não tinha necessidade, né, de eu fazer a blindagem com ganache, que nem eu fiz nos bolos do vídeo passado. Então a pré-camada eu fiz com chantilly ainda sem hidratar. Já sobre a decoração, a cliente deixou por minha conta, só falou que ia ser para uma criança, né, uma menina de 8 anos. Então, quando acontece isso, eu tento fazer uma decoração, um estilo de decoração que eu ainda não fiz. E faz muito tempo que eu queria fazer bolo listrado. Então, foi essa oportunidade que eu achei para fazer um bolo listrado. Então, para começar, eu fiz a primeira camada, né, com chantilly branco, para depois vir com a parte colorida. A cor que eu escolhi para fazer o listrado foi a cor rosa, né, é, que eu vou intercalar com o branco. Então, a primeira camada eu estou fazendo de branco, e depois vocês vão ver que para eu conseguir fazer o listrado, eu vou intercalar branco e rosa. A primeira ideia que eu tive foi de uma referência que eu peguei, que eram uns listrados bem fininho, com drip cake e uns trabalhos de bico em cima. Só que na hora de cortar o saco de confeitar, né, para eu passar, eu acabei cortando muito grosseiro. Eu tinha que ter cortado mais fininho o saco de confeitar. Então não deu certo para eu fazer que nem a referência, né, assim tão próximo assim da referência. Então fiz um pouco diferente. Então, depois que eu fiz a primeira camada branca no bolo, eu fui colorir o chantilly. Como eu já falei em outro vídeo, quando eu tenho bolo cor rosa, eu tô fazendo com corante vermelho, né? Pra ficar o tom de rosa que eu quero. Se eu quero mais forte, eu vou acrescentando mais. Se eu quero bem clarinho, eu coloco 2 gotinhas só e já fica bom. Porque os dois corantes tom rosa que eu tenho, acho que eu tenho um rosa chiclete aqui e algum outro, é, ele tá saturando e tá ficando cheio de bolinha. Aí parece que o bolo. Parece um poá no bolo, sabe? Então, dependendo da decoração, aí não fica legal. Então, agora eu fazendo assim com o vermelho, a cor rosa, eu não tô tendo mais esse problema. Então, depois que eu colori o rosa, eu vim intercalando com o branco e o rosa, com espaço entre eles, para quando eu passar a espátula lisa, ele se juntar e ficar mais uniforme. Como eu falei, eu acabei cortando maior, né, o saco de confeitar, então ficou um listrado mais grosso, só que mesmo assim ficou muito legal o acabamento, eu gostei desse bolo nesse estilo. Então eu passei, ó, rapidinho juntou, nessa parte ainda ficou com algumas imperfeições, assim, uns buraquinhos. Então eu só passei a espátula de novo, em vez de passar mais chantilly, pra ficar mais próximo, assim, né, do perfeito, só que o acabamento não ficou muito perfeito. Depois vocês vão ver no videozinho que ficou com os detalhezinhos, mas pro primeiro eu achei ótimo. Aí eu tinha passado a espátula novamente, aí o acabamento ficou melhor. Então, como eu falei no começo, eu acabei optando por não fazer o drip cake, porque como não ficou os listradinhos menores igual na referência, eu tava achando que se eu fizesse o drip cake não ia combinar. Então, eu fiz detalhes, esses caracolzinho com o bico 4B da Wilton, na cor rosa. E vocês viram ali, né, que pegou o último pedacinho, eu tive que tirar e fazer mais um pouco de chantilly porque tinha acabado. E aí depois, quando eu finalizei o trabalho de bico, por cima eu tinha confeito tipo miçanga na cor rosa, e aí eu coloquei por cima que deu o toquezinho final no bolo. Aí eu mandei foto para a cliente, na verdade eu acho que eu mandei o vídeo para a cliente e ela amou. Ela gostou muito do bolo. Então, depois eu peguei para fazer as massas de brigadeiro que faltava. Como eu falei, apareceu um cento para terça-feira, né? A cliente pediu segunda e o pedido era para terça.
Então, um dos sabores que ela escolheu eu já tinha congelado, então fui fazer os que faltava. Aí eu fui fazer o brigadeiro de beijinho, que eu utilizei um leite condensado, um creme de leite, 20 gramas de coco ralado e 100 gramas de chocolate branco nobre. E aí na panela mexedora eu tava fazendo duas receitas para eu conseguir fazer a encomenda. Aí nessa parte eu mostrei que o brigadeiro ainda não tava no ponto, faltava ainda um pouquinho, tá vendo que tava caindo o bloco, só que muito rápido? Assim eu uso para recheio de bolo. Para ponto de enrolar, eu deixo mais um pouquinho até ficar nessa consistência aí que eu vou mostrar. Tá vendo que ele desceu mais devagar ali, ó? Nesse ponto que eu gosto dos meus brigadeiros de enrolar. E o brigadeiro de chocolate que também faltava, deixei a receita aí pra vocês. E aí o mesmo ponto que eu tô mostrando, tá vendo? Cai bem devagar. Oi, gente, já é terça-feira por aqui. Agora já são mais de 3h30 da tarde. Não apareci antes por conta da correria aqui dos bolos caseiros. Só que como nos vídeos anteriores já mostrei bastante dos bolos, esse vídeo eu queria focar mesmo no bolo, né, que eu tive ontem. E os brigadeiros que eu tenho hoje. Então vou começar a enrolar agora os brigadeiros, que a cliente ela não tinha pressa. Eu falei assim, 5, 6 horas, ela falou que tudo bem, não tinha problema. Então vou começar agora aqui dobrando as pétalas. Bom, então, os brigadeiros que a cliente escolheu foi olho de sogra, beijinho, ao leite, né, gourmet, e o moranguinho, que é com a massa de Nesquik que eu falei que eu já tinha congelado. Então, eu comecei pelo olho de sogra. Na verdade, o meu brigadeiro de olho de sogra está incluso na linha especial. Só que, porém, essa cliente, ela sempre pede muito brigadeiro comigo, né? Que dessa vez ela ia fazer alguma coisa mais simples. Então, acabei abrindo exceção para ela, que normalmente eu não misturo a linha especial com a linha gourmet. Só que também, como ela tinha pedido o de beijinho e eu utilizo a mesma massa para o de olho de sogra, então não teve problema nenhum. O meu brigadeiro de olho de sogra, eu vou cortando as ameixas ao meio. Então, para cada ameixa, eu consigo fazer 2 brigadeiros olho de sogra, tá? Esses brigadeiros, tanto da linha especial, que é o olho de sogra, e o da linha gourmet, eles têm 15 gramas de peso final. Então, aí, nesse caso, como tinha a ameixa, eu pesei com 12 gramas os brigadeiros, né, a massa de beijinho, e depois finalizado com a ameixa ficava mais ou menos isso daí, 15, 16 gramas, tá bom? Como eu já mostrei em outros vídeos, a minha massa de beijinho eu gosto de passar no coco ralado fino, que fica o acabamento mais bonito, ainda mais pro olho de sogra, né, que aparece mais a ameixa do doce. Então, depois que eu finalizei o olho de sogra, eu fui fazer o brigadeiro de beijinho, que aí eu pesei com 15 gramas de massa, né? Porque o coco ralado fino, ele não acrescenta peso a mais no doce, então não tem necessidade de eu colocar menor quantidade de massa, se eu só vou passar no coco, tá bom? Tem muita gente perguntando nos comentários, que esses dias não deu tempo de eu responder, só que eu vou pegar para responder, tá bom? Até o fim de semana, sobre os valores, né, dos meus brigadeiros, dos centos. A linha tradicional, por enquanto, tá saindo por R$ 95,00 o cento, podendo escolher até 4 sabores, tá? Eu moro no interior de São Paulo. E o da linha gourmet tá saindo por R$ 135,00 o cento, também escolhendo até 4 sabores.
Na linha gourmet, como eu falei aí, o peso final é de 15 gramas e na linha tradicional o peso final é de 13 gramas. Eu faço isso para dar uma diferença boa entre os dois, né? Então, eu acabei me adaptando assim, os meus clientes também. Sabe que quando pede da linha tradicional, o doce é um pouquinho menor. Aí nessa parte do vídeo eu tô fazendo o brigadeiro de chocolate. Eu peso com 12 gramas de massa. E aí depois com o granulê, né, que eu uso da Melken, meio amargo, ele fica com 15, 16 gramas. E por último de Nesquik, aí eu mostrei como mesmo depois dele tá congelado, né, que ele tava no freezer, ele continua cremoso. Ontem, né, na segunda-feira eu tinha descido para a geladeira e na terça ele estava já pronto para eu conseguir usar. O brigadeiro de Nesquik eu passo no leite ninho e peneiro para ficar bem fininho, tá bom? Porque senão fica muito grosseiro no doce. Aí eu quero muito que vocês deixem no comentário da onde que vocês são, qual é a média de valor dos doces aí na cidade de vocês, né? Tanto se caso vocês forem apenas clientes ou se vocês forem confeiteira, quanto vocês estão cobrando no centro de vocês, que eu quero saber, tá? Eu provavelmente vou alterar um pouquinho o valor dos meus doces, eu preciso precificar novamente. E aí eles finalizadinhos. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Todo dia tá chegando gente nova aí. Tô me dedicando bastante, né, em explicar bem as coisas que eu tô fazendo pra servir de inspiração pra vocês, ou vocês mesmo que não trabalham na confeitaria, mas que gostam de acompanhar, né, de ver esse tipo de rotina. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!